A Bíblia diz: ao que vencer. Nós estamos na pior das eras da igreja. Todos os males foram agregados nesta última era da igreja. Apocalipse 9:14, 200 milhões de demônios foram soltos através daqueles 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates: Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, Eichen. E esses demônios estão aí nos atacando espiritualmente. Mas Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 10: fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir a todas as ciladas do maligno. Então, se nós queremos resistir ao diabo, Tiago 4, versículo 7, achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E assim você vai ter resistência, irmãos. E assim você vai ser semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, desceram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E aquela casa não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Podem vir os demônios que vierem, podem vir internet, árvore do mal, da ciência do mal, o conhecimento mal, pode vir nos atacar. Mas assim como Jesus venceu o diabo, nós também vencemos o diabo. E aquele que toma Jesus como exemplo, tem a vitória em suas mãos e vence o diabo em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer dispensação e em qualquer lugar. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículos 55, 56, 57, mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há muitos desafios para os jovens nos dias em que nós estamos vivendo. 200 milhões de demônios, todos os males foram agregados nesta última era da igreja. Houve uma junção de todos os males, de todas as eras passadas que foram acumulados nesta última era da igreja. Satanás, sabendo que o seu fim está próximo, e ele odeia a revelação, porque a revelação mostra o seu início e o seu fim. Por isso que ele quer fazer você descrer da palavra de Deus. Mas quando, irmãos, nós fazemos aquilo que Davi nos ensinou no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, e nenhuma folha cairá, mas tudo que fizer prosperará. O irmão pastor Heron disse: terá uma vida de prosperidade. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Malaquias capítulo 3, versículos 10, dízimo à casa do tesouro, irmãos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 6, quando a Bíblia diz dízimo, quando a Bíblia fala casa do tesouro, dízimo, está fazendo referência também à nossa alma. Espiritualmente, a nossa alma também. O tesouro, as riquezas é a palavra de Deus. Quando você traz a palavra de Deus à sua alma, meu irmão, e trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não derramar uma bênção do seu tal, da qual não haverá lugar suficiente para recolherdes. Depois disso, irmãos, fazei prova de mim. Eu repreenderei o devorador. Vocês serão chamados um povo bem-aventurado. Tudo que fizer prosperará na caminhada com Deus. Porque temos que viver, irmãos, uma vida em espírito
Eu estava meditando naquela mensagem, vivendo em espírito, e nós temos, irmãos, que viver em espírito é sair desse mundo natural e viver mais no mundo espiritual. É sair dessa dimensão natural, irmão, dessa pobreza, dessa miséria, de depender das coisas naturais dessa terra e comecei a depender de Deus como uma criança que depende do seu pai para lhe sustentar, para suprir as suas necessidades. Assim nós devemos ser dependentes de Deus. Mateus capítulo 18. Se não se converteres como uma criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Dependência de Deus em todas as esferas. É uma mudança de mundo. É você ser que nem Eliseu. Geazi é o crente natural, Eliseu o crente espiritual. Segundo Reis capítulo 6, versículo 26. A Bíblia diz que quando o exército do rei da Síria veio ali até a casa de Eliseu, e ali então veio todo o exército da Síria combater contra um só homem. E então Geazi saiu ali e viu aquele exército numeroso, quem sabe como a areia da praia. E então Geazi disse: meu Deus, o que será de nós? Nós iremos perecer, nós iremos morrer. Mas o homem espiritual, irmãos, ele discerne tudo e dele ninguém é discernido. Ele entende que nós vivemos também em um mundo espiritual, e o mundo espiritual é muito mais verdadeiro do que o mundo natural. Há anjos aqui, há demônios. O Senhor Jesus está em nosso meio. Precisamos dessa visão espiritual para que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Eliseu, irmãos, disse para Geazi: olha, Senhor, abre os olhos deste servo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, que todos nós aqui, jovens, possamos chegar a esse posicionamento. Esse posicionamento de ser um homem espiritual. Esse posicionamento de viver em espírito. Esse posicionamento de sair dessa dimensão natural. Como o profeta diz, vocês não são urubus. Urubus que ficam comendo carne, comendo essas coisas podres da internet. Fica adulterando, fica comendo os frutos da carne. Nós somos águias de Deus. Nós comemos os frutos do Espírito Santo. São as coisas do reino de Deus. Nós dependemos das coisas do reino de Deus, então vamos viver para Cristo, e o morrer será ganho para nós, irmãos. Eu quero falar apenas isso, e eu quero dizer, irmãos, meu último conselho é esse: se você já se posicionou, então comece a buscar as coisas que são de cima. Procure uma vida escondida em Cristo. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Que a vossa vida possa estar escondida em Cristo. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós o manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira sobre os filhos da desobediência. Então esse é o conselho de Deus, irmãos, para nós vivermos em espírito, como Enoque viveu em espírito. Andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e Deus para si o tomou. Quem deseja ser arrebatado, quem deseja alcançar esse testemunho que Enoque alcançou, então viva em espírito, irmão. Entre no Espírito de Deus, e assim o mundo não vai ter nenhum efeito dentro de nós, mas viveremos para Cristo. Amém? Glórias a Deus.
E eu quero te dizer, jovem, nesta noite, eu quero que você incline os seus olhos, eu quero que você repita comigo essa escritura de Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, somos sacerdote, meus irmãos jovens, eles intercedem por nós, junto ao juiz. O juiz é Deus, para reclamar a misericórdia sobre nossas vidas, sobre nossas almas. E esse sumo sacerdote é o Filho de Deus. Diga comigo, que penetrou nos céus. Retenhamos, pois, firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Quem deseja alcançar misericórdia e a graça de Deus esta noite? Então chegue com confiança ao trono da graça. E Ele vai nos ajudar no tempo oportuno. Aleluia, glórias a Deus. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Deus continue abençoando, né, irmão José Francisco. Irmão José, a esposa do senhor está aqui acompanhando também? Não, né? Não está aqui no momento, não. Então, tá bom, Deus abençoe, meu irmão. Dó maior, irmão. Irmão Gabriel? Gustavo, faz favor. Vamos só cantar um hino aqui, aí o irmão já venha. E nós vamos passar para o irmão Gustavo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos. Pode levantar suas mãos para Ele. Chegue com confiança ao trono de graça e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas, não há outro, oh Deus, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Irmão Gustavo. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um grandemente, né? Aleluia. Que se esforçaram, né, para estar aqui nesta noite, desde quinta-feira, né, eu acredito, como os irmãos lá de Rolim de Moura, e também os irmãos aqui da região, né, que vieram dos ramais, e como nós falávamos ali pela manhã, esse encontro aqui para nós é praticamente assim a realização de um sonho, né, que nós estávamos almejando aí, e nós era muito ansiosos, né, por esse momento aqui. Então, por isso estamos aí fazendo questão de aproveitar cada segundo, né? Eu aqui, sinceramente, né, irmãos, dá até vontade de continuar ouvindo o nosso irmão pregando, né? O assunto acaba envolvendo muita gente. Eu quero aqui abrir as escrituras juntamente com os irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém, irmãos? Até aqui. Então, aqui o apóstolo Paulo começa aqui com uma como podemos dizer assim, portanto, convém-nos, um pedido, né? Ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Então, diligência, nós temos que procurar saber exatamente o significado dessa palavra, né? Diligência significa busca minuciosa, pesquisa, averiguação, investigação. Então vejamos aí, com mais diligência, temos que estar constantemente buscando nos alimentar desta palavra, né? Pois ela é o alimento que Deus tem enviado a nós. E como nós sabemos, a cada tempo Deus envia um alimento. A cada tempo Ele envia um alimento. Cristo Ele é o nosso alimento hoje, né, na forma de palavra, mas como Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, né? E Ele mesmo também disse, né, falando já de buscar com diligência, Ele disse, examinai as Escrituras e vós procurais ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Então, se nós não estivermos atentos a isso, né, nós vamos acabar o quê? Nos desviando dela. E Ele continua, né? Porque se a palavra foi falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, irmãos, aqui também nós temos que estar meditando neste versículo, né? Porque anjos, nós sabemos que se trata de mensageiro, né? Na Bíblia. E como Jesus sempre Jesus, sabemos que Ele é a nossa base, né, nas Escrituras aí. E Ele disse lá no livro de João 10, 35, vou voltar aqui um pouco para fazer essa leitura. Ele disse, pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, se eles foram chamados de deuses, porque também não podem ser considerados anjos, né, como são os mensageiros aí. Nós sabemos que a cada era aí que passou até a atual, tem um mensageiro, e como nós sabemos também, tem um mensageiro para esta era, seu nome é William Marion Branham, na qual nós cremos firmemente ser o profeta Elias para o nosso tempo. Então, como se nós não atentarmos para essa mensagem que veio a nós nesse tempo do fim, como é que nós vamos também escapar da grande tribulação e dessas coisas que estão por vir? E porque Ele continua dizendo, né? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Então, significa que se nós buscarmos, estarmos atentamente, diligentemente, né? Porque o profeta, ele buscou, e nós vemos aí o que ele fez, né? O Espírito Santo estava nele e ele fazia ali aqueles sinais, Deus através deles fazia aqueles sinais. Ele fazia aqueles sinais e maravilhas e ali curava, né? Libertava Deus através dele. E aqui eu quero ler aqui um pequeno parágrafo da mensagem dele, né? Que olhando para Jesus, ele diz aqui: agora, verificamos que Maria encontrou a ressurreição e a vida. Jairo também, o pequeno sacerdote, um crente secreto, que quando viu Jesus e olhou para ele, encontrou a ressurreição e a vida. O povo faminto olhou para ele um dia e encontrou pão que sustenta, um tipo de que o faminto hoje pode encontrar o pão da vida.
não encontrar um credo, você não encontra um fundador, você não encontra um reformador, você encontra a vida quando encontra Cristo, o pão da vida. O ladrão moribundo olhou para ele na hora da angústia, e o que encontrou? Encontrou o seu perdão. Para quem mais ele poderia olhar? O governo romano não o perdoaria, ninguém mais o perdoaria, mas ele olhou para Jesus e em sua angústia, e encontrou alguém que poderia perdoá-lo. Meu irmão e irmã, esta noite, se você está pendurado como ele estava, então, na balança da condenação, e sabendo que se morresse esta noite, como membro ou pentecostal morno, ou o que quer que seja, você sabe para onde vai. Olhe para ele esta noite, aquele que pode libertá-lo. Está nesta noite, se você é tão somente uma filiação e não sabe o que significa a ressurreição de Cristo, viver em um coração humano, olhe para ele. Ele é Deus e ele somente você encontrará perdão, como este pobre ladrão enfermo, pelo pecado denso, encontrou pendurado na cruz. Então ele fala aqui, né? Se você não é um cristão morno, e nós sabemos que a unção desta era é uma era morna. Às vezes nós podemos até nascer em um lar cristão, mesmo que seja da mensagem, mas se nós não chegarmos a ter aquele conhecimento, né? Aquele encontro verdadeiro com Cristo, para buscar, que nós sabemos que se trata do novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, né, não, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Então, temos que buscar essas coisas. E não ser morno, né, porque senão nós seremos vomitados da boca de Deus, como diz as Escrituras. Então aqui, irmãos, é apenas um conselho, né, eu não sou aquele pregador eloquente, assim, com grandes explosões, mas eu quero deixar apenas essa meditação aqui. Que Deus os abençoe. Amém. Irmão Gustavo, Deus continue abençoando, meu irmão. Obrigado. O irmão Gustavo, a esposa do senhor tá por aqui também ou não? Não? Sua família? Não, né? Então tá bom. Certo. Então tá bom, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Dó maior. Irmão Wellington, né? Pode já se aproximando. Digno de glória e honra. Para quê? Para teu nome exaltar. Aleluias. Vai passando, vai cantando, jovens. Para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual, nem o céu, nem baixo na terra. Não há outro nome. Não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória. Pode levantar suas mãos quando você diz. Levante suas mãos, deixe ele ver o seu glória. Adore a ele. Para teu nome exalta. Ele é grande. Pode dizer, ele é grande. Maravilhas fazes tu. Não há outro. Não há outro igual a ti. Não tenha medo, pode dizer, não há outro. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual
igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluias, irmão Wellington. Aleluias, glória a Deus. Nosso Deus é realmente grande, meus amados irmãos. A nossa alegria é realmente sem medida, como já tentaram expressar aqui os meus amados irmãos. Ao estarmos diante do nosso Deus, saber da sua grandeza, saber das suas obras. Como o irmão Brana falava numa mensagem que eu lia, quando nós vemos Deus operando nessa hora escura em que nós estamos vivendo, quando nós podemos ver com nossos próprios olhos as Escrituras sendo se cumpridas, irmãos, na nossa frente, porque a nossa tendência é sempre olhar para as Escrituras que já se cumpriram, mas nós temos a grande felicidade, meus amados irmãos. Jovens, nós temos essa grande felicidade de sermos aqueles a quem Deus tem chamado nesse tempo. Isso é a nossa grande felicidade. E é uma felicidade espontânea. Eu gostaria de usar as palavras de Davi para tentar expressar tal sentimento. Salmos 84, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aleluias. Eu acredito que a nossa ânsia deve estar como a de Davi, do salmista Davi, quando ele disse: a minha alma está anelante. E eu creio que é assim que eu me sinto desde que nós iniciamos este encontro. Estamos anelando para ver uma manifestação a mais do nosso Deus, não é? E como o Davi mesmo disse, que quão especiais e quão privilegiados são aqueles a quem Deus tem escolhido. No Salmos 65, bem-aventurados aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite nos teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aleluias. Ele tem nos chamado, meus amados irmãos, para habitar no seu templo, para ouvir a sua palavra nesse tempo em que nós estamos vivendo. No passado foram nossos irmãos da fé, foi Pedro, foi Paulo, foi toda a igreja primitiva. Mas agora é a nossa vez, esse é o nosso momento, meus amados irmãos. Então não vamos perder nenhum momento aqui, não vamos desperdiçar nenhum glória a Deus. Eu creio que nós produzimos a atmosfera na qual Deus opera os seus milagres e as suas maravilhas. Então nós precisamos estar sempre alegres e não desperdiçar cada momento, cada glória a Deus, cada aleluia. Amém? Todos nós somos felizes. Sabemos que nosso tema, como é amor divino, ser um jovem nesse tempo atual e conservar este amor divino em si, exige uma longa caminhada, exige uma grande perseverança para nós nos mantermos firmes. Porque, como foi salientado aqui, a quantidade de demônios que o inimigo emprega para nos desestabilizar da fé. E eu creio que esses demônios não estão tão preocupados assim com os sistemas políticos e os sistemas do homem. Eles estão preocupados sobretudo com nós, irmãos, com você, meu irmão, que tem recebido a promessa de manifestar a palavra de Deus desses dias. Somos nós a quem preocupamos o diabo. Mas a Bíblia diz também que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que os temem e os guardam. Aleluia. Então nós cremos que existe demônio sim, e nós provamos disso no nosso dia a dia. Mas há também anjos que nos rodeiam. Aleluia. Oh, irmão, se nós conseguíssemos ultrapassar as linhas da mera letra do que isso significa, e temos realmente uma fé sólida de que anjos realmente acampam ao redor dos filhos de Deus, e que quando você vai à rua, esses anjos vão com você. Oh, irmãos, eu acredito que existe muitas vezes umas situações em que, por sermos cristãos, a gente se coloca numa situação desprezada pelo mundo, escanteada e lateralizada, irmãos, mas eu nunca tive problemas com isso. Eu também frequento algumas associações
sociais, e eu percebo muitas vezes que a gente é lateralizado por não compactuar com certas coisas. Mas eu sempre fico alegre com isso e nunca procuro me associar com nada. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque aquilo que as Escrituras falam de nós é aquilo que nós temos que considerar. Aleluia. Se ela diz que nós somos filhos de Deus e que anjos andam ao nosso derredor, como que nós vamos andar contristados, irmão, tristes? Porque nós servimos a este Deus que nos honra e que nos ama desta maneira. Então somos felizes por este Deus. Se anjos vão ao nosso redor, nós devemos ter cuidado em cada uma de nossas ações. Vigiar em cada uma delas para não entristecermos estes anjos, para que assim os demônios não cheguem perto de nós. Aleluias. Então nós temos sido chamados, irmão, para habitar nos átrios do Senhor nesses dias. Aleluias. Essa é a promessa de Deus que tem se cumprido para nós. É algo maravilhoso e que nós sabemos, mas que se nós exercermos na prática é onde nós vamos sentir o verdadeiro sabor da promessa de Deus. É na vida diária em que nós sabemos realmente o gosto da palavra de Deus, das promessas de Deus e a sua veracidade e a sua justiça. Então nós precisamos caminhar nesse caminho até encontrarmos essa experiência sólida. Estamos falando do amor divino, mas o amor divino é a última etapa de uma construção que nós temos que empenhar na nossa caminhada cristã. E é esse amor divino que nos traz alegria, meus amados irmãos, que nos traz regozijos, que nos traz companheirismo uns com os outros. Mas há lugar para todos nós aqui. Quem não está alegre, quem está triste, há lugar para todos nós aqui. Porque aqui é onde nós viemos nos consertar. Nós estamos diante daquele que fez o homem, aquele que sabe das suas necessidades. Nosso Deus é um Deus vivo, foi Ele que conheceu o homem desde a sua origem, e Ele tem nos predestinado desde a fundação do mundo. Oh, irmão, isso não é algo grandioso? Tem nos predestinado desde a fundação do mundo para estarmos aqui. Aleluia! Oh, irmão, não deixe o diabo tirar a alegria que isso causa no seu coração. Aleluia! Vocês sabiam que isso já é uma prova de que nós chegaremos lá naquele grande dia? Já é uma prova de que nós nos encontraremos lá? Aleluias! Vocês sabiam que, inclusive, a própria ciência nos ajuda a compreender como que, de certa forma, nós já estávamos nos programas de Deus antes mesmo, ou no mesmo tempo em que Ele criou o mundo? Sim, meus amados irmãos, porque a própria ciência, na sua teoria mais aceita, indica que, no princípio, tudo que nós temos no mundo, na matéria existente, um dia se concentrou em uma pequena energia, em pequenos átomos ali. Estava tudo concentrado num conjunto de forças, regidos por um conjunto de leis. E esse conjunto de forças e esse conjunto de leis, meus amados irmãos, não poderia ser outra coisa senão o próprio Deus. Aleluia! E todas as coisas que existiram, só existiram porque tinham a possibilidade de existir. E se tinham a possibilidade de existir, é porque Deus colocou no seu programa inicial que aquilo tinha chance de existir. Então, nós estávamos lá como uma possibilidade. E que agora nós estamos se realizando nesse exato momento. Aquilo que aconteceu há milhões de anos atrás, meus amados irmãos. Deus já nos tem visto, porque senão nós não conseguiríamos nem mesmo estar aqui, nós nem mesmo existiríamos. Então Deus já nos conhece e Ele está aqui para nos ajudar. Vamos aproveitar, vamos dar glória a Deus, vamos aproveitar esse maravilhoso tempo. Que Deus os abençoe. Amém, irmão Wellington, Deus abençoe. Dos 3 jovens aqui, acho que ele é o único que é solteiro ainda, né, meu irmão? Aí, ó, irmão Wellington, né? Uma águia que está aí, ajudando no trabalho. Já fica a dica, né, jovens? Comecem a orar, né? Se Deus está nesse negócio. Deus abençoe, meu irmão, pelo teu empenho, os demais jovens, os irmãos. Realmente é maravilhoso, né? Senhor? Sim. Então, eu até, aproveitando aqui, né, o que o pastor Kleber está dizendo, quem está ouvindo, às vezes, pela transmissão, ou que está aqui há pouco tempo,
não sabe aí a luta, né, dos nossos irmãos, a luta diária deles em busca do último eleito. Empenhados em lugares de difícil acesso, muitas vezes, condições limitadas, expondo a vida, muitas vezes, por amor à alma. E o tema deste encontro, amor divino, eu não consigo ver de outra forma se não for exatamente o resultado que está acontecendo aqui hoje. Por quê, pastor? O amor divino, ele é como aquela luminária que está ali, ela está projetando uma luz. O irmão Brana nos diz bem assim, o amor divino, ele projeta o quê? A graça. Observe que a graça é um favor imerecido. Por comportamento, por conduta, por nascimento, nenhum de nós merecemos o amor de Deus, a graça que Ele tem. Porém, ela tem que ser projetada, esse amor de Deus, ele tem que ser levado adiante. E o irmão Brana diz que o amor divino, por que o amor divino? Porque às vezes a minha própria vontade eu não vou querer ir lá levar. Às vezes as minhas aptidões eu quero ficar em casa, eu não quero ir colocar minha vida em risco. Mas há um amor tão forte que quem coloca é Deus no meu coração. E esse amor eu tenho clamado a Deus para me dar a cada dia mais, por amor às almas. Almas, como nós vimos hoje cedo na nossa reunião, já está pago o preço, nós não vamos ganhar uma alma. O que acontece é o quê? É um resgate. Algo que já foi pago, porém, Satanás acha que ainda tem domínio e tenta segurar. É uma operação de resgate. Então, quando nossos irmãos vão, quando os irmãos ali em Rolim de Moura oferecem condição ao pastor Antônio, os irmãos em Chapecó, onde quer que queira que estejam, com suas orações, com suas colaborações gerais, é nisso. Tirar das garras do inimigo e trazer para o aprisco, para que estejamos em uma unidade de fé. Observe se isso não é a graça sendo estendida para quem estava na garra do inimigo. Então, quem projeta essa graça, nada mais, nada menos do que o amor divino, que eu posso dizer que é o Espírito Santo também. O Espírito Santo em minha vida, o amor divino em minha vida, ele vai projetar, ele vai levar a quem está necessitado essa graça. Porque quem faz a diferença é a graça. Como canta o irmão Beto, foi graça, graça, né? A graça de Deus não é o meu merecimento. Deus não está olhando. Deus olha diferente do que nós olhamos. Eu posso olhar para o pastor Kleber e tirar uma conclusão olhando para ele, mas Deus olha para ele e vê diferente. E às vezes nós temos esse defeito de olhar e talvez julgar, e nós vemos que a petulância chega a tal grau de até mesmo condenar. Porque está na denominação, porque está ali, porque eu estou aqui. Não, a graça ela é estendida para todos. E leve para a tua casa o teu dever e o meu dever, jovem, irmãos, é projetar a graça ao seu irmão. Isso você só vai conseguir, eu só vou conseguir projetar essa graça por meio do amor divino. O amor divino que é o Espírito Santo em nós. No parágrafo 47 dessa mensagem, intitulado Amor Divino, um dos jovens disse aqui sobre a atmosfera, criar a atmosfera. Já vamos encerrar aqui. O irmão Brana diz bem assim, olha se isso não é uma coisa comum, principalmente na vida dos jovens, das jovens. Agora é uma coisa estranha quanto às pessoas. Estamos falando de relacionamento, de convivência. É uma coisa estranha. O tipo das pessoas e o que fazermos. Com quem nos relacionamos. Agora, todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente ama estar perto. Acontece naturalmente, você vê uma pessoa, parece que conhece há muito tempo e aquilo fica bom, você quer ficar perto. Existe isso. Irmão Brana diz assim, existem essas pessoas.
E existem pessoas que são boas pessoas e você as ama, mas mesmo assim há algo com as pessoas que você quase não consegue ficar perto delas. E agora, como que fica a situação? Agora queremos falar de fatos, agora a razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo ou ela mesma, cria. Às vezes chega perto da pessoa, ela só tem tendência a reclamar da vida, contar a tristeza dela, que nada está bom. Aí você fala, rapaz, não quero não. Às vezes você nem pensa, já se sente mal de chegar perto daquele ambiente. E tem pessoa que chega, né, como o nosso irmão, já chega e já está sorrindo, olha que abraço que ele dá na gente. Você chega, opa, quero ficar aqui, é gostoso, é bom. E assim é a nossa caminhada, irmãos, ela é exatamente assim. Mas há algo que eu e você temos que ter um despertar em nossa vida. O irmão Branham diz, ele traz uma responsabilidade para nós. Naturalmente a coisa vai acontecer assim, mas nós temos uma responsabilidade como cristãos. Nós somos criadores, ele chega a dizer mini criador, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto você está inclinado no pecado. Então eu posso viver no pecado. Não. Aqui ele está dizendo, para quem está ouvindo esta palavra e olha para dentro de si, mas eu sou indigno. Eu estou na condição de pecado hoje, embora eu esteja ouvindo esta verdade. Como que eu faço? O irmão Branham diz, esta palavra é para você. Não importa se hoje você está inclinado no pecado, vocês ainda são filhos e filhas de Deus. Ele chega a dizer, são filhos e filhas de Deus em condição de caídos. Mas ele já pagou o preço, ele já te resgatou. Então você é filho e filha de Deus. E já que você é filho e filha de Deus, ele diz mais, ele não deseja que nenhum de vocês, nenhum de nós pereçamos, nos afastemos dele, mas que todos venham ao quê? A se arrepender. Há uma porta de retorno se você está na condição de pecador, de indigno. O arrependimento, a porta para você se reconciliar e estar desfrutando deste clima maravilhoso que é o Espírito Santo projetando a graça através de você. Arrependa-se dos seus pecados hoje mesmo. Vem, e ele tem feito tudo o que é possível para somente Deus, ele mesmo pode fazer isso. E aqui nós entendemos que só existe um meio de você fazer isso, é considerar Deus em sua vida em primeiro lugar. Eu achei muito interessante o irmão dizer sobre o dízimo, né? Nós temos a consciência do dízimo dos nossos trabalhos, o fruto do nosso trabalho, mas o dízimo da sua alma, da sua vida, você entrega na sua vida, o teu fôlego de vida, a bênção que Deus te dá, você entrega as suas prioridades a Ele também? A tua gratidão, a minha gratidão é a Ele? A consideração que nós temos é a Ele em primeiro lugar, buscar a Deus sobre todas as coisas, e as demais serão acrescentadas. Ele mesmo pode fazer isso, só Ele, dar as oportunidades à sua criatura. Hoje é uma noite, uma tarde de oportunidade. Deus tem te trazido aqui porque a palavra diz que ninguém vem ao Pai se Ele não o trouxer. Nós temos o exemplo daquele homem coxo, paralítico, junto ao tanque, que estava ali batalhando para tentar entrar nas águas e ser modificada a sua vida. E Jesus passa pela multidão, o irmão Branham diz que ele passa pela multidão e vai lá naquele homem. E ele diz que ele não pode fazer isso se não for o Pai que disser para ele fazer. E hoje esse mesmo Jesus tem vindo até cada um de nós. Observe que ele tem se compadecido da sua alma. Porque ele tem sido enviado através da palavra do dia para mim e para você. Agora basta a cada um de nós aceitarmos, e então essas bênçãos serão para nós. Essas promessas que foram dadas a Abraão também são dadas a nós, herdeiros das mesmas promessas. Aleluias, pela fé. Deixa eu só concluir aqui no 48. Só mesmo Deus pode dar a oportunidade à sua criatura para aceitar
e para ser o que ele deseja ser, de volta ao seu estado corretamente. Então, irmãos, nós observamos que eu tenho um desafio, você jovem tem um desafio na escola, no trabalho, com sua colega, com sua irmã, com seu irmão. É natural, vai ter, porém nós somos criadores de atmosfera. Quando eu tenho uma vida rendida a Deus, Ele se encarrega do resto. Quantos lembram daquela mulher do vaso de alabastro? Nós trouxemos ali em Rolim de Moura esse ensino. Mateus 26 fala sobre uma mulher que traz um perfume muito caro e quebra e derrama ali aos pés do mestre. E os próprios discípulos de Jesus começaram a criticar aquela atitude dela. Por que essa mulher faz isso, sendo que nós temos tantos pobres em nossa vizinhança? Por que não vendemos e distribuímos de forma mais justa? Porque tem que colocar tudo nos pés de Jesus? Algo tão caro? Ela não precisou dizer nada, ela apenas fez, colocou o que ela tinha de melhor. Nós sabemos aqui que tem pessoas que largou criação, largou plantação, largou suas casas, largou seus compromissos para estar aqui. Tem dado o seu melhor para estar aos pés de Jesus. Não apenas para ver um ao outro, largou o conforto do clima da sua cidade muitas vezes, né, irmão José? Saiu de lá, estava 13 graus, chegou aqui, está 40. Eu posso falar porque eu moro em Rondônia também é 40. Eu sei que é puxado, é de derreter. Então, irmãos, isso aqui não é porque nós queremos, é porque nós sabemos que nós temos que dar o nosso melhor. Aquela viúva deu a sua última moedinha, não era a quantidade, era o que estava no coração, é a forma que Deus vê cada um de nós. Então, hoje nós temos a oportunidade de darmos o nosso glória, darmos o nosso melhor a quem realmente merece, e quem vai e quem pode fazer alguma coisa por você é Ele, Cristo Jesus. Amém? Confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te esclarecerá. Fique de pé nesse momento. Louvado seja o nosso Deus. Dá um dó maior, irmão, por favor. Vamos cantar esse hino, esse corinho novamente? Eu simplesmente amo esse corinho, né? Digno de glória e honra. Eu consigo ouvir a voz das jovens aqui cantando? Deixa ele ouvir sua voz. Digno e honra. Levante suas mãos para Ele. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas, Ele faz maravilhas, Ele tem te dado a vida, Ele tem te dado saúde, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele tem te dado de estar diante dEle. Ele está expressado em sua palavra, em cada coração. A palavra dEle é vida. É uma palavra que transforma, que renova, que tira o coração de pedra e transforma num coração que ama, num coração que se importa com a vida do seu irmão, com a alma do seu irmão que está nas garras do inimigo. Se coloque diante dele. Jesus, Senhor, meu Deus, aqui nós estamos neste fim de tarde, Senhor, porque nós cremos tão somente em Tua palavra, Senhor. Tua palavra nos resgata, Senhor. Agradeço a Ti pela vida desses jovens, Senhor, dessas moças, desses adolescentes, rapazes. Pai, a luta deles diária não é fácil, Senhor. São 200 milhões de demônios, Senhor, para atormentar. Mas nós sabemos, Pai, que no fim da era também o Espírito Santo do Senhor estaria em tal grau, Pai, que nós poderíamos até mesmo
dar a ordem, Senhor, como teu servo disse. Até mesmo o poder criativo, Senhor, esteve disponível em nosso meio. Ó Senhor, sabemos que o Senhor, através do teu servo profeta, uma vez teve a oportunidade, Senhor, de dizer que queria um esquilo naquele lugar, onde não haveria esquilo. Pai, nós sabemos que o poder criador somente quem tem és tu, Senhor. E ali estava o esquilo, Pai. Ali estava aquele pequeno animal adiante dele, criado pelo poder da tua palavra, Senhor. O Senhor nos tem posicionado, Senhor, no verdadeiro e único caminho, por meio desta mensagem arrebatadora, preparando um povo, Senhor, para estar reinando contigo, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz em Atos 15, Senhor, 14, 15, que o Senhor vem buscar um povo entre os gentios, e aqui estamos nós, Senhor, um povo, Senhor, separado, zeloso e de boas obras, buscando, Senhor, te servir em espírito e em verdade, com tudo que nós temos, Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com o ar que respiramos, Pai, buscamos adorar a Ti em todos os dias, em espírito e em verdade. Encerramos, Pai, este momento deste culto com os jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém, Senhor. Aleluias. Porque grande és tu, maravilhas, oh Deus, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande és tu, maravilhas, oh Deus. Obrigado, Senhor, não há outro igual a Ti. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Creio que levaremos grandes bênçãos, né, aos nossos lares. Pastor Anildo tem chegado já? Não, né? Creio que podemos cantar, se os irmãos quiserem ficar um período de louvor aqui, até que inicia, né? Acho que não temos nada que seja contrário a isso. A palavra nos diz que nós temos algo que é poderoso, que é a palavra de Deus. E nós, às vezes, ao invés de descansarmos nisso, nós procuramos outros meios para nos alegrar. Às vezes a luta está tão grande, alguém diz, bom, eu vou ficar fora da igreja por um período até que passe a luta. E não é o certo, irmão. O certo é ficarmos ao lado da palavra, porque como poderemos vencer
sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sabe, irmãos, eu fico pensando, quando o profeta desta era estava ali na mata, angustiado por alguma situação, e ele disse que ele disse que não sabe dizer se foi um sonho, se foi uma visão, mas na verdade o que ele disse que sabia dizer é que foi tão maravilhoso como os anjos, quando os anjos vieram a ele. E ali, irmão, ele disse que estava por ali e caiu uma espada na mão dele. E a voz trovejou para ele dizendo: essa é a espada do rei. Então ele entendeu que a espada é uma espada do rei, ou não de um rei, mas do rei. E essa é a palavra de Deus que caiu nas mãos do profeta. Tão preciosa, irmão. Ele disse que o cabo era de marfim, e a guarnição era de ouro, e a espada mesmo era de prata como um cromo, e aquilo era tão maravilhoso, tão precioso, e o profeta se alegrou sabendo que aquela espada havia caído para ele, e essa espada também caiu para nós, irmãos. E o que eu posso dizer é que aquilo que abriu os 7 selos também era essa mesma espada. Foi Cristo crucificado. Cristo foi crucificado para que nós tivéssemos a revelação dos 7 selos. Isso é uma verdadeira espada que caiu para nós. Então quem é Cristo? É a palavra. Então a palavra, se a palavra é Cristo, então a espada também é Cristo. É a mesma palavra de Deus. Por isso que quando João chorava ali, João preocupado porque ninguém for achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, aí o anjo chegou e tocou no ombro de João: não chores, não chores. Por quê? Porque morreu o leão da tribo de Judá, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. E João olhou, irmãos, e ele viu um cordeiro como havia sido morto, e esse era Cristo, era o nosso Senhor que morreu para nos dar vitória. E às vezes, irmãos, em meio a tantos complexos, não sei o que, complexos de inferioridade, né, que chamam, mas em meio a tudo isso, existe um povo, existem jovens, homens e mulheres que pela essa revelação dos selos têm vencido o diabo, não tem se enganado, não tem se embaraçado, não, porque tem essa revelação, e essa revelação não está na mente, ela desceu suficientemente para que ninguém arranque, ela está na alma de cada eleito que se encontra na noiva do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, devemos nos alegrar mais ainda. Às vezes eu penso: Senhor, eu não sou digno. Mas Ele diz: sim, eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu escolho as fracas para confundir as fortes. Senhor, mas há um ministro nessa cidade, um juiz, um desembargador. Por que eu, Senhor? Ele diz: eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, eu vim para aqueles que sentem necessidade de salvação. Às vezes não é uma necessidade física, mas é uma necessidade de salvação. E eu vim para esses. Oh, meu Deus, como eu me alegro, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade de estar me comunicando com cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu quero dizer somente uma coisa: continue pelejando com essa espada, porque isso nos garante vitória. No amor divino, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém.